CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Como é que a gente consegue fazer com que os apps que a gente tem instalados, eles não suguem a nossa internet nem a nossa bateria, né? Exatamente, Fernanda. A gente tem, assim, a gente imagina, né, que o aplicativo que a gente está vendo na tela é aquele que está consumindo o processador, a internet, né? E quando eu mudo de aplicativo, ou seja, se eu estou agora olhando um outro aplicativo na tela do meu celular, os aplicativos que não estão aparecendo na tela não estão consumindo nem internet, né, nem a bateria, né, nem o processador. Mas, na verdade, não é bem assim. Os aplicativos que estão, a gente chama de segundo plano, né, acabam consumindo dados de internet, né, e isso reflete também no consumo da bateria, né, para isso. Então, como é que a gente pode fazer para eliminar, né, para bloquear, né, esses aplicativos que estão em segundo plano de consumirem os dados móveis da gente, né, e também consumir a bateria, né, essa é a questão. Além disso, esses aplicativos que estão em segundo plano podem, de alguma maneira, enviar informações, né, nossas informações que estão armazenadas no celular para algum site ou algum golpista, né, já que se o aplicativo tiver algum tipo de vulnerabilidade lá em relação a esse acesso, né, para isso. Então, como a gente pode bloquear o acesso desses aplicativos à internet? Então, no caso do Android, né, a gente entra lá em configurações, né, do meu dispositivo, né, depois a gente vai descendo para baixo lá na tela e aí aparece aplicativos e notificações, né? E aí, veja toque no aplicativo que você deseja que o acesso seja bloqueado. E aí tem uma opção chamada de dados móveis e Wi-Fi. Com isso, né, você pode desabilitar a chave, né, chamada de dados em segundo plano. Então, entrando lá em configurações, aplicativos e notificações, desce lá, escolhe o aplicativo que você quer que ele seja bloqueado. Por exemplo, eu quero que o Facebook, né, meu aplicativo Facebook, quando estiver em segundo plano, não consuma meus dados, né? Que o meu WhatsApp, se estiver em segundo plano, não vai consumir meus dados também para isso, né? E aí, eu entro lá, escolho o WhatsApp, vou lá na parte de dados móveis e Wi-Fi, dentro do aplicativo e desabilito a chave de dados em segundo plano, né? Posso bloquear completamente, né, o Wi-Fi, né, ou seja, o acesso via Wi-Fi ou via dados móveis também, que ele vai bloquear essa situação, né? Então, ou seja, essa é uma forma da gente impedir, né, que os aplicativos que estão em segundo plano transmitem na internet. Uma observação importante nesse caso, por exemplo, se eu faço isso para o WhatsApp, né, o que vai acontecer? Quando ele estiver em segundo plano, ele não vai ficar checando se tem mensagens para mim. Então, eu não vou conseguir ver as mensagens que chegam para mim, a não ser que eu coloque ele em primeiro plano, ou seja, que eu abra ele na tela principal do celular, aí ele vai ter acesso à internet e vai lá buscar se tem mensagens para mim ou não. Então, no caso do WhatsApp, né, a gente pode fazer isso, mas a gente tem que ficar atento a essa situação, que eu só vou ver ou receber mensagens novas quando o aplicativo estiver sendo exibido na tela do celular e não em segundo plano. Mas outros aplicativos a gente pode fazer sem problema nenhum. Por exemplo, eu tenho um navegador, eu quero bloquear para que ele só receba dados, né, use a internet quando ele estiver sendo exibido na tela, o que é uma questão interessante, porque esse aplicativo, ele não tem que estar consultando, né, a internet ou consultando informações na internet, senão aquela hora que eu estiver exatamente olhando para ele, né, com ele aberto na tela. Então, no caso do navegador, por exemplo, eu posso fazer essa escolha, né? E outros aplicativos, por exemplo, um editor de texto, ele não tem sentido ele estar consultando a internet se não tiver aberto na tela, olhando para ele, né, nesse caso. Então, algumas questões. Além disso, né, existem alguns aplicativos que fazem isso para a gente. São aplicativos que bloqueiam, né, os aplicativos de segundo plano, né, nessa situação. Então, além da configuração que eu tenho no Android, existe um aplicativo gratuito chamado NetGuard, né? Ele está lá na Google, no Play Store, né? Você pode instalar, né,
e aí esse aplicativo, ele consegue, né, escolher nesse aplicativo quais aplicativos que estão instalados no seu celular, esse NetGuard. No NetGuard você consegue configurar que quais aplicativos instalados no seu smartphone vão poder ou não ter acesso à internet em segundo plano. Então, é uma questão, né, desse bloqueio de navegação de segundo plano, tanto na questão de não consumir dados móveis e bateria, mas também uma configuração de segurança, né, para que você não tenha aplicativos que você não esteja exatamente utilizando naquele momento, né, mandando dados para a internet sem você saber ou sem a necessidade dele estar acessando a internet para isso. É isso. Ô Gilberto, é qualquer aplicativo ou aqueles mais pesados que fazem isso? Todos os aplicativos podem, se essa configuração não está habilitada para aquele aplicativo, qualquer aplicativo que você no smartphone pode estar consultando, né, a internet quando está em segundo plano. Então, isso vale para qualquer aplicativo, mesmo os maiores, quanto os mais simples também. Uhum. Bom, gente, a gente está falando aí de como que a gente consegue, né, permitir que os aplicativos não suguem a nossa internet, a nossa memória e até mesmo, né, os planos de internet. Enquanto isso, Gilberto, eu estou recebendo também outras perguntas ligadas à tecnologia. Uma delas é do Marinho. Vamos lá. Ele disse que viu um anúncio de que o WhatsApp tem lixeira. Ele pergunta se isso é verdade. Não, assim, o que o WhatsApp tem, na verdade, é quando você recebe alguma mensagem, quer dizer, na verdade é todo dia, às 2 horas da manhã, o WhatsApp faz um backup de todas as suas mensagens dentro do próprio aparelho. Então, você tem, né, cópias diárias dos 7 últimos dias das suas mensagens do WhatsApp. Isso realmente fica no seu celular, né, para isso. E você tem um processo de você acessar lá essa área do banco de dados do WhatsApp e voltar, né, as mensagens que tinham lá na véspera, na antivéspera, né, até 7 dias para trás nessa questão. Mas para você voltar para esse backup, lembrando que você vai perder as mensagens de hoje. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu recebi uma mensagem hoje. Segura o exemplo. Vamos para o Repórter CBN. Vamos lá. Quarta-feira, dia de tecnologia, participação ao vivo do Gilberto Sodré. Ei, Sodré, te interrompi aí para o Repórter CBN na hora que a gente explicava algumas funcionalidades do WhatsApp. Vamos voltar então? Não. Vamos, tranquilo. Bom, a pergunta do nosso ouvinte era se o WhatsApp tinha lixeira, né? Então eu estava comentando que, na verdade, o WhatsApp não tem lixeira. O que ele tem é que todo dia, às 2 horas da manhã, o WhatsApp faz um backup das mensagens todas que você tem no celular e guarda uma cópia dessas mensagens numa área de banco de dados dentro da pasta do WhatsApp lá no seu celular. Com isso ele faz nos últimos 7 dias. Então, você tem a cópia integral de todas as mensagens nos últimos 7 dias separados. Então, ou seja, cada dia tem todos os backups daquele dia. Então, se você recebeu uma mensagem hoje e amanhã você apagou a mensagem, essa mensagem vai estar na cópia do dia anterior, às 2 horas da manhã de ontem, né? Ou seja, o de hoje, na verdade, que ele fez a cópia dessas mensagens. E aí, você pode trocar o nome, tem um procedimento para isso, trocar o nome lá do arquivo, reinstalar o WhatsApp e você vai recuperar as mensagens que estavam de ontem. Óbvio que você vai perder as mensagens que já recebeu hoje, né? Porque, na verdade, você vai voltar, o WhatsApp é o estado que ele estava às 2 horas da manhã, né? De hoje, né? De hoje logo cedo. Então, todas as mensagens dali para frente seriam perdidas. Mas você pode, sim, voltar, né, e recuperar uma mensagem apagada nos últimos 7 dias, voltando exatamente esse arquivo de backup que ele foi feito às 2 horas da manhã de cada um dos 7 dias anteriores para isso. Eu não entendi como é que eu consigo chegar nessas versões anteriores. Eu tenho que reinstalá-lo? Não, você tem o seguinte, dentro do Android, na verdade, tem uma pasta dentro do celular chamada WhatsApp. E dentro dessa pasta existe uma outra pasta chamada Database, que é, ou seja, o banco de dados de mensagens do WhatsApp. Nessa pasta Database, ele tem o banco de dados ativo, o que tem todas as mensagens que você tem recebido agora, hoje, né, para isso, e tem 7 arquivos, né, de cópias de mensagens dos 7 últimos dias. Então você tem que trocar esse banco de dados que está ativo hoje, né, por um arquivo de ontem, ou de anteontem, ou de um dia anterior até 7 dias passados para isso. E aí você vai recuperar as mensagens que estavam nos dias anteriores, né, para isso. Mas, lembrando, por exemplo, se eu recuperei, né, se eu troquei o banco de dados que eu estava utilizando pelo banco de dados de 2 dias atrás,
Então, o meu WhatsApp vai estar no estado, né, ou seja, na situação de que ele estava 2 dias atrás. Todas as mensagens de 2 dias atrás para frente, eu vou perder, não vão estar mais disponível para mim, porque ele vai voltar, né, no tempo, vamos chamar assim, o WhatsApp, como ele estava 2 dias atrás, para isso. Então, esse banco de dados fica dentro dessa pasta chamada WhatsApp Database. E tem uma outra pergunta do Hernandes, se dá para verificar, eu perguntei aquele que consome mais, né? Ele quer saber exclusivamente aquele aplicativo que consome mais bateria. Bateria, tem alguns aplicativos que falam isso. Hoje tem também. Tem, na verdade, o Android novo, né? Ele tem um recurso de atividades, né? De status do aparelho, é uma das opções lá na parte de configuração. E ele vai dar a informação de qual aplicativo está consumindo mais bateria e qual aplicativo está consumindo mais dados, né, de internet. Então você tem essa indicação de qual é o aplicativo que está consumindo mais tanto dados, né, ele tem um ranking lá, né, e diz inclusive quanto de dados que foi consumido, né, e qual aplicativo está consumindo mais bateria também. Tá certo. Vamos então para o golpe, tá aí? Vamos lá. O golpe tá aí. Conta pra gente, Gilberto. Muito bem, Fernanda. A gente vai falar de um golpe que, inclusive, acho que o CBN, que a CBN já teve inclusive, alguém da Receita Federal que comentou sobre isso. Eu vou reforçar porque é um golpe que está bastante comum, né? Que é que os golpistas incluem, sem você saber, o seu CPF numa empresa, né? Então você é sócio de uma empresa, né? De uma empresa lá qualquer, sem que você saiba que você é sócio. E você só vai saber disso quando der algum problema. Ou a Receita Federal descobrir que você não declarou supostamente aquela empresa, que você não sabia na sua declaração de imposto de renda, mas seu nome está lá registrado como sócio daquela empresa, né? Daquele CNPJ lá para isso. E aí como é que a gente faz isso, né? Entra no Google e procura por Rede Sim, Rede SIM, Rede Sim. Vai aparecer logo no começo, na primeira link que vai aparecer, é um site do governo, do GovBR. Nesse site, você se loga com sua conta do GovBR, e aí tem duas opções que você pode utilizar. Uma, que é bloquear o seu CPF. Então, ou seja, usando essa função, ninguém vai conseguir incluir o seu CPF em nenhuma empresa, porque ele vai estar bloqueado para inclusão de CPF, ou seja, colocar você como sócio de uma outra empresa. Se você já é sócio de alguma empresa, isso não afeta em nada, mas as novas inclusões, né, vão ser bloqueadas e você não vai ter esse problema de ser incluído sem saber numa empresa qualquer. Se você quer saber se você já faz parte de alguma empresa, então é só você tem uma outra opção também que você consulta o seu CPF para saber se ele já faz parte de alguma empresa, né? E se é uma empresa que você não conhece, aí tem um problema, que colocaram o seu nome lá em alguma empresa sem você saber. Então é bom a gente monitorar isso também lá. Voltando, entrando lá no Google, procura por Rede Sim, REDESIM, Rede Sim. E aí tem um site, do site do governo, no GovBR, não paga nada, é um site gratuito que você pode fazer essa consulta. Obrigada, viu, Gilberto? Super dica, sim. Obrigado, Fernanda. Até a próxima sexta, viu? Até sexta-feira com mais tecnologia. Obrigado aos ouvintes aí pela participação.